Aproveitando a chegada ao cinema de Godzilla 2, Rei dos Monstros, surge uma questão das mais pertinentes, uma pergunta que com certeza você já deve ter feito quando estava olhando pra cima. O Godzilla poderia existir na vida real? É isso que tenta responder este novo episódio do Mitos do Pop. Na verdade, esse questionamento poderia ser feito com qualquer criatura gigante da ficção, certo? Mas Godzilla é o mais interessante de todos. Desculpa aí, King Kong, mas essa não deu pra você. Eu, pessoalmente, prefiro Godzilla porque ele já está presente na cultura pop há muito tempo. É o rei dos monstros, o símbolo das criaturas japonesas gigantes e é carismático pra caramba. Ou você é muito novo pra se lembrar daquele desenho animado que passava no Clube da Criança na TV Manchete? Mas não é só por isso. O Godzilla também é o protagonista da franquia de mais longa duração dos cinemas. Foram 35 filmes produzidos desde 1954. Desses, 32 foram produzidos no Japão pelo estúdio Toho e podem ser considerados alguns dos principais exemplares de um gênero chamado Kaiju, que é como se chamam os filmes estrelados por monstros gigantes. E saindo do contexto dos filmes, o Godzilla também estrelou séries de TV, desenhos, quadrinhos, livros e games, e fez participações especiais em um monte de lugar. Ele já apareceu até como vilão nos quadrinhos dos Vingadores da Marvel nos anos 70. Além disso, rolam referências a ele em filmes como Caça-Fantasmas e Jurassic Park Mundo Perdido, em desenhos animados como Simpsons e South Park, em videogames como Sin City e Rampage e até na música. Tem uma banda francesa chamada Gojira. E os brasileiros do Sepultura têm uma música com Godzilla no nome. Toca aí. O Godzilla é pop! E é claro, apesar de tão bacana na ficção, seria algo terrível se o Godzilla existisse na vida real. Mas já que a nossa proposta aqui é discutir os mitos, precisamos entender se isso seria fisicamente possível. Para isso é preciso lembrar o contexto da criação do Godzilla há 65 anos. Não fazia nem 10 anos que o Japão havia experimentado os horrores da destruição das cidades de Hiroshima e Nagasaki pela bomba atômica. Foi por isso que a ideia de um monstro pré-histórico gigante gerado pela radiação acabou caindo tanto no gosto popular. Imagine você que a ideia era mostrar que o Godzilla representava a natureza se voltando contra a humanidade por causa de todas as coisas horríveis que fizemos, como, por exemplo, criar armas nucleares. Deve ser por isso que o Godzilla nem sempre foi o vilão das histórias em que apareceu. Às vezes ele até ajuda os humanos. E é por isso que ele acabou se tornando um conceito simpático de criatura gigante que as pessoas apreciam até hoje. Tem um detalhe sinistro que pouca gente percebe. Sabe por que o Godzilla tem escamas? Porque isso é uma referência às cicatrizes dos sobreviventes dos desastres nucleares. Coisa triste. Hello, darkness, my old friend. E tem mais um fato pra você que gosta de detalhes. Você sabe por que ele se chama Godzilla? Ou Gojira, como é chamado no Japão? Porque é uma mistura das palavras japonesas gorira, que significa gorila, e kudira, que significa baleia. Boa, hein? Se na prática ele não é uma mistura de gorila e baleia, pelo menos no tamanho e na força bruta ele é. O Godzilla, como a gente conhece hoje, pelo menos esse do filme mais recente, de 2014, é do tamanho de um prédio de 30 andares, com 110 metros de altura, 167 metros de cauda e pesa cerca de 90 mil toneladas. Isso seria o equivalente a umas 600 baleias azuis, o maior mamífero do mundo. Para você ter uma ideia, o dinossauro mais pesado a caminhar sobre a Terra foi o Argentinossauros. Ele devia chegar a umas 80 toneladas no máximo. E esse dinossauro caminhava com as 4 patas, diferente do Godzilla que anda de pezinho. Aliás, é aí que mora o maior problema da nossa investigação. Primeiro de tudo, não dá para pensar no Godzilla como se fosse um lagarto pequeno que cresceu de tamanho. Quer dizer, um monstro grande e pesado não conseguiria se sustentar com pernas finas e fracas. É simples assim. Ele precisaria de uma enorme sustentação só para ficar em pé, que dirá para andar por aí destruindo tudo. Agora, imagine que quanto maior é uma criatura, maior é o volume que ela ocupa. Portanto, o peso do bicho vai aumentando de acordo com esse volume, certo? Matemática. Mas a força das pernas só pode aumentar dentro de uma área limitada, entendeu? Isso pode ser explicado por uma lei da matemática e da geometria chamada lei do quadrado cubo. É mais ou menos assim. Quando um objeto cresce em tamanho, seu volume e seu peso crescem mais rápido do que a superfície. Consequentemente, quanto maior o monstro, mais pressão ele vai colocando embaixo, justamente onde o objeto se sustenta. Então, se o Godzilla fosse tão pesado como se acredita, ele jamais teria força suficiente nas pernas para se sustentar. Para você ter uma ideia, a cartilagem dos joelhos do Godzilla precisaria ser 12 vezes mais forte que a dos seres humanos só para aguentar essa carga. E olha, quem confirmou tudo isso foi aquele famoso astrofísico chamado Neil deGrasse Tyson, sabe? Aquele cara daquele meme maravilhoso.
Resumindo, de acordo com o Tyson, o Godzilla não conseguiria ficar em pé por não ter forças nas pernas para carregar seu próprio peso. Whoever invented Godzilla didn't talk to a biophysiologist. Concluindo, caso o Godzilla existisse, ele daria uns poucos passos até desmoronar, virando uma enorme e nojenta poça de órgãos. E é por isso, veja bem, que os animais pesados da vida real, como os elefantes, possuem perninhas bem grossas. E não é só isso, o Godzilla, sendo um cara tão grande, precisaria se alimentar muito bem. Com aquele tamanho todo e um coração pesando 100 toneladas e com 530 mil galões de sangue bombando pelo corpão, o bicho precisaria de uma dieta de apenas 215 milhões de calorias diárias. First meal of the day. Breakfast. Já que o corpo de cada ser humano tem 110 mil calorias, imagine você que o Godzilla teria de comer cerca de 2.000 pessoas por dia só para se sustentar. Será que ele daria conta? E será que nós, seres humanos, daríamos conta? E quanto tempo levaria para ele comer a população inteira da Terra? Tem tudo isso e mais um pouco. A própria fisiologia de um animal desse porte não seria possível. Primeiro, o sangue dificilmente seria bombeado para as extremidades do corpo. Haveria o risco dele se superaquecer e de os órgãos internos explodirem. Enfim, ficaria bem difícil para um bicho tão complexo existir. Deve ser por isso mesmo que ele não existe. Mas vai saber, eu não ponho minha mão no fogo, vai saber o que tem aí nessas fendas do Pacífico. Ficou chateado? Eu fiquei. Eu adoraria ver o Godzilla agindo, andando, destruindo tudo por aí, mas bem longe do Brasil, por favor. Não ficou bom isso, né? Pera, eu não quis dizer que é pra destruir o Japão, né? Eu tenho parente lá. E esse foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos e fique ligado aqui para não perder nenhum vídeo novo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem. Tchau!